João 1:35 a 42. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre a pedra bruta. João 1, de 35 a 42. No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, João e André. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito nos visite com graça hoje à noite e nos revele a beleza do Senhor Jesus Cristo, Sua glória, Sua graciosidade, e que todos saiamos daqui encantados com a majestade do Senhor. Ó Deus, que hoje à noite o Senhor encontre pedras brutas entre nós, e que o Senhor inicie um processo de transformação, de regeneração. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando eu tinha 15 anos de idade, em 1988, você estava na flor da idade, não é? 15 aninhos, buscando conhecimento. Eu me recordo que um filme que foi lançado e fez sucesso, para o bem e para o mal, a crítica, por um lado o aclamou, por outro lado o tripudiou. O filme foi dirigido por um produtor de cinema que é bastante premiado hoje em dia. O nome dele é Martin Scorsese. Esse filme foi um escândalo para a cristandade. O nome dele é A Última Tentação de Cristo. Se você não viu, não se preocupe em ver. O filme é baseado no romance que tem o mesmo nome, A Última Tentação de Cristo. O romance foi escrito por um filósofo grego chamado Nikos Kazantzakis. Foi lançado em 1951 e em 1988 o Scorsese dirigiu esse filme, e Jesus no filme foi o Willem Dafoe. Agora, o filme é um problema porque ele é uma ficção. Ele não se propõe a relatar com fidelidade o que os evangelhos dizem sobre Jesus. O filme retrata Jesus, a vida de Jesus, em sua luta contra suas várias formas de tentação. Jesus é tentado. E no filme, as tentações de Jesus passam pelo medo, pela dúvida, pela depressão, pela relutância em cumprir a vontade de Deus, a tentação pela luxúria. E todos esses temores e tentações no filme, eles são retratados da seguinte forma: Jesus imagina-se envolvido, veja bem que blasfêmia, Jesus se luta envolvido sexualmente com Maria Madalena. Uma ideia que com razão provocou a indignação de milhares de cristãos ao redor do mundo. Se o filme é tão horroroso, e por que eu me proponho a iniciar um sermão citando esse filme? Simples. Na época, houve uma crítica muito inteligente feita por um cristão chamado Pierre Salvage,
E ele disse o seguinte, ele publicou um artigo que critica o filme e dizia que nós havíamos encontrado, abre aspas, um retrato modernista e metafórico de um salvador da geração do eu, com quem se identificar. Ele continua e diz, Jesus como grande neurótico, fecha aspas. A conclusão do artigo de Salvage é interessante, ele diz assim, em última análise, o filme A Última Tentação de Cristo, parece dizer que justiça se encontra tão somente na experiência de luta interior, e não no alegre cumprimento da vontade de Deus. Fazer justiça é você lutar, dando vazão aos seus instintos. Justiça há muito tempo deixou de ser o cumprimento da vontade de Deus. Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano em Nova York, pastor de uma grande igreja, homem de pensamento muito inteligente, muito sábio, ele vai na mesma linha de pensamento desse Pierre Salvage, que critica a última tentação de Cristo, e ele faz um levantamento que é curioso. Ele diz o seguinte, há 50 ou 60 anos atrás, meio século atrás, e veja que 50 anos não é muita coisa, pode ser para você que está começando a vida e acha que tem ela inteira pela frente. Daqui a pouco você vai cair em si e vai descobrir que 50 anos, principalmente no que diz respeito a ciclos históricos, 50 anos é nada. E Timothy Keller, ele diz que há 50, 60 anos atrás, todo mundo que lutava para ser um ser humano melhor, veja que antigamente as pessoas se preocupavam em ser pessoas melhores. A preocupação hoje não é essa. Então 50, 60 anos atrás, se um ser humano brigava por uma vida melhor, ele fazia as seguintes perguntas, Timothy Keller coloca: eu vou ter o que for necessário para fazer o que é certo? Eu vou ter os recursos necessários para que eu lute e faça o que é certo? E aí Keller continua, ele diz, segurança. Veja bem, irmãos, segurança, felicidade, realizações. Abrirei mão de tudo para fazer algo que seja correto e mais elevado? Essas eram as perguntas de 50, 60 anos atrás. Eu vou abrir mão do meu conforto, eu vou abrir mão da minha segurança, eu vou abrir mão da minha felicidade passageira, eu vou abrir mão das minhas realizações, pelo simples fato de que para eu ser um ser humano e um ser humano melhor, eu preciso abrir mão de determinadas coisas. Lidar com questões desse tipo era o que caracterizava o ser humano há meio século. As coisas hoje mudaram. As questões da humanidade são outras. Os desafios da existência são totalmente diferentes e perigosos. Timothy Keller diz assim: o desafio hoje de se ser humano consiste em se encontrar quais são os seus reais sentimentos e discernir quais são os seus desejos, para você poder ir realizá-los. Ser corajoso de verdade significa ter a coragem de ser você mesmo, saber quem você é, e enterrar, abandonar qualquer reivindicação ou expectativa da igreja, da sociedade, da família, de quem quer que seja, para se realizar. Isso é coragem, é isso que significa ser humano e ser feliz. Uau! A gente olha ao redor e descobre que é assim mesmo que as pessoas pensam. Para as pessoas, ser corajoso ou ser corajosa é você discernir seu sentimento. A Bíblia chama isso de tentação. É discernir suas vontades. A Bíblia chama isso de inclinação do coração.
E ser corajoso é, uma vez que você identificou a direção para onde seu coração te leva, ser corajoso é você enfrentar o mundo, inconsequentemente, em função de se realizar esse desejo. E esse desejo tem cegado as pessoas. Gente, não é à toa que o filme de Scorsese, A Última Tentação de Cristo, tenha colocado como principal e última tentação do nosso Deus e Senhor Jesus um desejo sexual por Maria Madalena. Não foi à toa que o autor do romance, que o diretor do filme destacam esse pervertido desejo que sabemos nunca existiu, mas que na cabeça deles foi assim. Por quê? Porque que esse foi o pecado ou a tentação preferida. Simples. Essa distorção revela o que está no coração do ser humano. Essa distorção revela o que é prioritário na definição de humanidade e de felicidade que hoje nós temos. Ou seja, ser humano e ser feliz é sondar os sentimentos para discernir os desejos e saciá-los. E hoje você bate o olho, você sente o menor desejo. Diz a cultura, diz a sociedade, diz o seu coração: seja corajoso, abra mão de tudo que for necessário para você saciar essa vontade. Afinal de contas, isso é ser humano. Você consegue perceber o perigo de tudo isso? Você consegue perceber que a sociedade, o nosso coração, a cultura de 50, 60 anos para cá, nos transformou em bichos, animais que seguem instinto, e não seres humanos que possuem discernimento moral, que possuem consciência, e que quando essa consciência o acusa, se essa acusação tem respaldo da Bíblia, das Escrituras, melhor é para o ser humano não seguir essa direção. Isso é dom de Deus em nós. As consequências dessa guinada de valores, irmãos, são terríveis. Nós não somos hoje guiados por princípios, nós não somos hoje guiados por caráter, nós não somos hoje guiados por moral, nós não somos hoje guiados por verdade, nós somos guiados por hormônios, por instintos, por desejos. Transformaram-nos em bichos, e depois o mundo secular nos chama de reducionistas. Reducionistas são eles que nos reduziram a animais. O triste é que a maioria da cristandade da minha geração segue esse caminho do desejo que precisa ser saciado a qualquer custo. Essa guinada, irmãos, foi catastrófica em todas as esferas. Você olha para as pessoas e você descobre que prazeres não satisfazem. Prazer não satisfaz. Você descobre que pessoas se destroem. Você aprende que a perspectiva de todo mundo é de desespero. Não é em vão, não é à toa, não é sem sentido que o que se diz hoje ser a doença do século é a ansiedade, é a depressão, é o pânico, porque é caótico olhar ao redor. As pessoas se degladiam, se destroem, nós todos estamos escravizados à compulsão dos nossos desejos. Essa é que é a verdade. E essa estrada, a partir do momento que demos uma guinada, a partir do momento que abandonamos verdade para seguir a vaidade do coração, a partir do momento que dissemos não para a verdade do Criador e dissemos sim para a vaidade do coração, a partir do momento que seguimos ou nos pusemos nessa trilha, nós fomos para muito, muito longe do caráter de Cristo, e a gente precisa retornar, a gente precisa dessa estrada de volta, urgente. Francis Schaeffer, na década de 80, pregando nas universidades enormes dos Estados Unidos, dizia que
que o ser humano havia atingido a linha do desespero. Precisamos retornar. Precisamos de modelos que nos inspirem, nós precisamos de vidas que nos encorajem a querer trilhar o caminho que é Cristo. E Pedro está sendo o nosso guia. Pedro é o exemplo do que Jesus pode fazer na vida de alguém. E ao olhar para a vida de Pedro, meu desejo é que você se junte a mim, nadando contra a maré, para ver uma geração de homens e de mulheres salvos, santificados, servindo com satisfação para a glória de Deus. A gente precisa parar com a ideia de que nós existimos para ser servidos. Nós existimos para servir. Essa ideia é tão desgraçada que afetou nossas igrejas. A gente escolhe igreja hoje de acordo com o conforto que ela nos proporciona. A gente jamais, qual foi a última vez, se é que uma vez você fez isso, você parou para pensar o seguinte: eu vou ser parte dessa minha igreja e eu vou ser a bênção para o outro. Eu vou servir, porque o meu Deus, o meu Senhor, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O meu sonho é que Deus transforme nossos corações e molde nosso caráter a ponto de sermos homens e mulheres salvos, santos e servos. Servos de Deus, servos uns dos outros. A gente precisa de gente assim em todos os lugares. As grandes empresas, o mundo corporativo já tem buscado modelos na Europa e nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, para fazer estudantes, estagiários, funcionários dessas empresas prestarem algum tipo de serviço filantrópico. Você já ouviu isso? Porque eles estão descobrindo que servir causa alguma coisa positiva. E eu falo, meu Deus, Paulo já falou isso. Paulo diz que Deus nos criou para fazermos boas obras. A igreja vem fazendo isso desde que ela existe. Só que nós demos de cara com uma geração do grande eu, ególatra, autocentrada, que só pensa em si, só pensa nos seus prazeres, na próxima aquisição, na próxima viagem. A juventude de hoje não é mais consumista, você sabia disso? A juventude de hoje investe seu dinheiro em suas viagens e experiências transculturais. É isso que os estudiosos têm constatado. E aí você vem para as Escrituras e vê Deus dizendo que quando Ele nos salva, Ele nos envia para experiências transculturais, missões, evangelismo, dar a vida pelo outro. Irmãos, tudo que o mundo está tentando redescobrir de forma secularizada é o que o cristianismo sempre pregou desde o início, mas nós estamos tão desgraçadamente mergulhados nessa cultura do grande eu, que a gente não se dá mais. A gente paga dízimo, a gente paga para receber em volta, a gente faz campanha para Deus nos fazer prosperar. A gente perdeu a alegria de dar sacrificialmente. Pedro é o exemplo do que Deus pode fazer em nós. O texto que nós lemos no início nos mostra o momento em que o Senhor encontrou Simão, a pedra bruta. O momento em que o Senhor começa a talhar o caráter de Cristo em Simão, arrancando de Simão tudo o que era Simão, para sobrar em Simão Pedro, para sobrar em Simão o caráter esculpido pela graça de Deus. Olha de novo, João 1, verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Simão é a pedra bruta. Irmãos, se nós olhássemos para Simão da superfície,
a gente enxergaria em Simão qualidades louváveis, moralmente sadias. Pense comigo. Simão era trabalhador, ele era pescador profissional, ele tinha até uma sociedade com o irmão e os primos. Ele não era um vagabundo. Porque tem essa noção também de que Deus só gosta de salvar vagabundo, traficante, bandido. Não, Deus gosta de salvar gente do colarinho branco, gente que se acha porque são de qualidades louváveis, moralmente sadias. Pedro era um homem assim, trabalhador, ele era um homem de família, ele tinha esposa, ele cuidava da sogra dele. Aliás, eu preciso contar o pecado da irmã Alzira, viu? Ela me parou domingo passado e falou: pastor, o senhor sabe por que Pedro negou Jesus? Eu falei: estava com medo, né, irmã? Não, porque Jesus curou a sogra dele. Eu falei: meu Deus, irmã, pior que a senhora tem razão. Brincadeira, fecha aspas. Pedro era um homem trabalhador, Pedro era um homem de família, Pedro era um homem aberto a conselhos. Quando o irmão dele chega até ele e diz: achamos o Messias, ele fala: é verdade, eu vou te seguir, vou lá ver se é isso. Pedro era um homem religioso, um homem temente a Deus, ele esperava pelo Messias, ele era discípulo de João Batista. É óbvio que havia em Simão alguns traços de personalidade que precisavam ser melhorados, mas aparentemente nada de tão preocupante, nada de tão fundamental. Afinal de contas, Pedro era o homem que a sociedade adora, o homem dos sonhos para casar com a sua filha. Ele era de família, empregado, religioso e de bons amigos. Então, se você olhasse para ele da superfície, você diria: tudo bem, tudo certo, esse homem é bênção, certo, não errado, porque alguns até poderiam achar isso. Deus, no entanto, conhece a fundo e sabe que o problema fundamental de Simão e de toda a humanidade não está fundamentalmente no comportamento da gente. O problema fundamental do ser humano não é o comportamento, é o coração, a natureza pecaminosa que nos inclina para o pecado. Mocinha, não escolha um homem só porque ele é de família, trabalhador, tem até religião, pastor. Meu Deus, comportamento é tão vulnerável quanto a palha que o vento sopra de um lado para o outro. Queira um homem de caráter, queira um homem, e uma mulher também, queira alguém do seu lado que tenha caráter. Não basta família, não basta emprego, não basta religião, não basta eles ser homens de bons amigos e que ouvem conselhos. Isso é bom, mas não é fundamental, porque Jesus bate o olho nesse Pedro e fala: Pedro, eu vou precisar fazer um conserto em você. Você não vai poder chamar mais Simão, você vai ter que chamar Pedro. Eu vou ter que mudar a sua natureza, a sua essência de dentro para fora. Você impressiona os homens, você impressiona a sociedade, a mim você não impressiona, porque eu não analiso o ser humano pelo comportamento, eu olho para o coração. Jesus deixou isso claro em João 2,23, abra em João 2,23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando e creram no nome dele, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Gente, essa multidão é religiosa, está entusiasmada, estão dizendo que creem, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele, Jesus, bem sabia o que havia no homem, no coração do homem. E João é tão maravilhoso, eu amo o Evangelho de João, porque a sequência do Evangelho de João, capítulo 3, vai narrar um homem bom, Nicodemos,
Nicodemos, um homem religioso, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus de noite, porque ele era tão influente, ele não queria que os seus pares o vissem seguindo esse moço doido que chama-se Messias, que se autodenomina Deus. Então ele vai e ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com ele. Irmão, um homem desse procura um pastor hoje, ele coloca esse homem de vice-presidente da igreja, que é a oferta dele. Jesus dá uma olhada nele e fala assim: você quer que eu te diga a verdade? O seu problema é seu coração. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se não houver uma mudança no seu coração, na sua alma, no seu interior. Jesus não se deixava impressionar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25, ele sabia que o problema essencial de todos nós é o pecado do coração, é a nossa inclinação para o mal, e por mais que se tente ou se tenha um comportamento moral, socialmente aceitável, a Bíblia diz que ao homem e também à mulher, necessário é nascer de novo, necessário é que seja regenerado. Por isso que Jesus olha para o Simão, homem de família, homem trabalhador, homem de amigos, homem religioso. Ele olha e diz assim: eu conheço você a fundo, Pedro, ou Simão. Uma mudançazinha de comportamento não vai resolver, não vai me agradar. A gente precisa que aconteça em você, Simão, uma mudança total, radical, mudança de identidade, mudança de nome. Você não será mais chamado Simão, você terá que ser chamado Cefas, que quer dizer pedra, Pedro. Por que Jesus faz isso? Porque qualquer pedra não serve para Jesus. A pedra é bruta, porque precisa ainda de transformações, mas não serve qualquer pedra. O que Jesus está nos dizendo é que as pedras brutas, nas quais Ele, pela graça soberana, talha o caráter de Jesus, precisam inicialmente de algo que a Bíblia chama de conversão, de novo nascimento. Necessário é uma nova natureza expressa por um novo nome. Veja que Jesus ainda não falou para Pedro o que ele precisava deixar de fazer. Jesus ainda não falou a Pedro o que ele agora teria que começar a fazer. Porque antes de Jesus bater a primeira talha nele, dar a primeira lixada nessa pedra bruta, Jesus tinha que fazer esse homem nascer de novo. Jesus tinha que mudar o caráter desse homem, dar a ele salvação. Ele precisava de regeneração, ele precisava de um tratamento especial da graça de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto a nossa natureza não for transformada de dentro para fora, enquanto não haver um milagre da regeneração em nós, enquanto os nossos corações não são regenerados pelo Espírito Santo de Deus, nós jamais conseguiremos agradar a Deus, nós não seremos capazes de experimentar mudanças significativas. É por isso que muita gente começa na vida cristã, porque tem um primeiro impacto, se convence de que aquilo é o certo, e aí começa com autovontade, com determinação, fala: não, agora eu vou mudar minha vida, vai ser diferente, e ela entra de cabeça e de repente se decepciona, se desanima, abandona tudo. Por que isso acontece? Porque o coração ainda não foi regenerado. Pedra bruta com o coração ainda não regenerado não serve para Jesus. Sabe por que não serve? Se tem algo que eu não tenho, são habilidades manuais. Eu queria ter, meu sonho era ser ou conseguir fazer trabalho de marcenaria, de artesanato, de pintura. Eu acho bonito ver isso. Mas eu fico imaginando assim: o Senhor pega uma pedra bruta e diz: eu vou começar a talhar o caráter de Cristo nessa pedra. A primeira talhada que Ele dá nela, ela parte, ela quebra. Não serve qualquer pedra, tem que ser pedra regenerada, tem que ser pedra convertida.
tem que ser pedra onde Deus pode ir lá e meter o talho. Pá! Pá! Ela treme todinha na mão do mestre, mas ela não trinca. Mete a lixa, ela não se deforma. Aliás, é pedra de tal qualidade, porque agora o caráter, o coração foi regenerado. É pedra de tal qualidade que à medida em que a lixa vai passando, ela vai aceitando a forma. Olha o que acontece com alguém que se põe nas mãos de Jesus, mas que não é regenerado. Continua como está dito em Marcos 7, verso 20. Se a gente olha comportamento, se a gente vive de força de vontade, chama isso de fé, você não vai longe na vida. Marcos 7,20, Jesus continuou: o que sai do homem é o que torna o homem impuro. Olha, o que torna o homem impuro é o que sai dele. O maior inimigo do homem é o seu coração. Martinho Lutero dizia que tinha mais medo do coração dele do que todos os demônios e bispos e papas da história. Ele dizia que ele tinha mais medo do coração dele. Por que Lutero dizia isso? Porque Lutero conhecia a Bíblia e conhecia a sua natureza. Jesus disse: o que sai do homem é que torna o homem impuro, pois é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Sabe aquela luta, aqueles pensamentos maus, pornográficos, mentirosos, compulsivos, consumistas? Isso vem do coração. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Enquanto a hemorragia do pecado, queridos, não for estancada no coração da gente, o corpo continuará sangrando no pecado. Então Jesus pega uma pedra bruta que não foi regenerada, uma pedra bruta que não foi regenerada, não está preocupado em estancar no coração essas coisas que saem e nos contaminam. E aí na primeira talhada, a pessoa espana, se decepciona com Deus, abandona a igreja, se revolta com a igreja, com as pessoas. Houve um homem muito sábio no Império Romano, ele foi um pensador, filósofo, escritor, e ele viveu nos reinados de Calígula, Cláudio e de Nero. O nome dele era Sêneca. Homem tão inteligente e tão astuto no seu pensamento que João Calvino, antes de se converter, se preocupou em fazer comentários, teses sobre os escritos de Sêneca. O nome dele era Sêneca. E ele tinha consciência da incapacidade dele de obter transformação pessoal. Certa vez, ele, cansado de tentar e não conseguir ver mudança na vida dele, ele tentava e não conseguia, por um tempo conseguia, depois voltava a fazer tudo de novo. E aí ele escreveu um texto, e uma das frases desse texto tornou-se célebre. Ele diz assim: que uma mão descesse do céu e me libertasse de meus pecados habituais. Já se sentiu assim? Deus, que sua mão desça do céu e arranque de dentro de mim esses pecados de estimação. A primeira coisa que Deus precisa fazer na pedra bruta, pedra essa que nela será talhado o caráter de Cristo, é regenerá-la. Tomar essa pedra em suas mãos para moldá-la segundo o caráter de Cristo, mudar a estrutura dessa pedra, porque se Deus não mudar essa estrutura de dentro para fora, a primeira pancada esfarela. A pedra bruta na mão do soberano escultor. Olha o que Deus fez com Simão. Olha aqui comigo em João 1. Ele vira para Simão e diz 3 coisas: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas.
Irmãos, a Bíblia não desperdiça palavras. Jesus, quando pega esse homem na mão, quando ele pega essa pedra bruta, ele está dizendo 3 coisas. É isso que ele faz com a gente. Por isso que muita gente não aguenta relacionamento com Jesus Cristo. Porque o que ele faz é isso, ele nos pega e o olhar dele nos penetra. Dos outros a gente esconde quem a gente é, dele não. E aí ele diz assim: tu és Simão, eu sei quem você é. Eu sei quem você tem tentado ser. Eu sei o que você esconde, eu sei o que você teme. Simão, eu sei o que você ama, eu conheço o seu caráter, as suas aspirações, suas fraquezas, suas inseguranças, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu sei como você às vezes trabalha para agradar os outros, faz o bem para receber elogios. Eu sei quem você é Simão. Eu conheço o seu coração. E aí, diante desse primeiro contato, Simão fica constrangido. Deus sabe quem eu sou. Gente, não haverá conversão no coração do ser humano se esse ser humano, em primeiro lugar, não sentir-se constrangido diante do olhar penetrante de Deus. Aí Pedro começa a dizer assim: eu sou tudo isso porque o senhor não conhece minha história. O senhor não sabe o que eu enfrento, o senhor não sabe de onde eu venho. Aí Jesus é tão sábio, porque quando você espreme alguém, não é isso que a pessoa diz? É isso, mas você não conhece a história toda. Mas, e aí começa, aí Pedro está lá, Simão está lá, o senhor sabe quem eu sou porque o senhor não sabe quem eu fui, ou de onde eu venho. Aí Jesus emenda: tu és Simão, filho de João, conheço a sua história, eu sei quem você foi, eu sei o que você sofreu, eu sei dos bullying, sei dos seus abusos. Estou dizendo que isso aconteceu com Pedro, não, mas é como se Deus dissesse isso a cada um dos que sofreram tudo isso. Eu sei de onde você veio, eu sei o que você sofreu, eu sei dos abusos, eu conheço aquilo que você foi, eu conheço do que você se orgulha na sua história, aquilo que você se envergonha na sua história, o que você inventa, o que você esconde. Eu sei das dificuldades desde a infância, sei dos erros, sei dos acertos. Eu conheço a sua história. Você é filho de João. Aí do constrangimento, Pedro cai no arrependimento. Eu não posso usar a minha história para justificar os meus erros. Você que me ouve hoje à noite, se usa a história dos seus fracassos, a história dos seus abusos, a história dos seus sofrimentos para justificar a sua falta de caráter hoje, saiba que Jesus sabe quem você é e sabe de onde você veio. Para Ele isso não cola. E aí Pedro não tem aonde cair. Pedro se arrepende. E aí o Senhor emenda a terceira frase: será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu sei quem você virá a ser. Pedro, vamos nos concentrar agora naquilo que eu vou fazer na sua vida. Eu sei no que eu quero transformar você. Eu sei dos planos que eu tenho para você, eu sei da missão que eu tenho para você, eu sei, Pedro, qual é a sua vocação, eu conheço o seu futuro. Tu serás chamado Cefas. Agora eu te pergunto, uma pedra qualquer na mão de Deus, Deus olha para você e fala: eu sei o que você esconde. E aí você joga desculpa para Deus e Deus diz: isso não cola porque eu conheço a sua história. O que essa pedra faz? Na mão de um Deus assim, esfarela. Mas a pedra regenerada, o coração que não é mais de pedra e é mais sim de carne, ouve essa terceira frase. Então do constrangimento cai no arrependimento. E como arrependimento não é remorso, porque remorso leva a gente ao desespero, remorso faz a gente se suicidar como Judas. Mas constrangimento que leva ao arrependimento faz nos agarrar na esperança. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, vamos escrever uma nova história.
Pedro, vamos parar de autopiedade, vamos parar de ficar chamando o seu passado, as coisas, as injustiças da família, dos irmãos. Para, chega, Pedro, esquece. E conhecedor do Antigo Testamento que Pedro era, quando Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro, sabe o que Pedro na hora se lembrou de Jacó? Porque Deus não muda simplesmente o nome de alguém. Quando Ele muda o nome de alguém, é porque Ele mudou o caráter, o coração. E aí Pedro se lembra, Jacó tornou-se Israel, Abrão tornou-se Abraão, eu vou me tornar Pedro. Como é bom, meus irmãos, estar nas mãos de Jesus. Quando Ele nos pega do chão, quando Ele nos regenera, nós nos tornamos livres, sabia? Livre das nossas máscaras, livre dos nossos pecados, livres do nosso passado, livres da opinião das pessoas. Nós somos libertos da inclinação para o mal, do incômodo do passado, da inquisição das pessoas. Quando Deus em Cristo nos pega pela mão, sim, nós nos constrangemos, sim, nós nos arrependemos, mas Deus faz tudo isso para que a gente possa ter esperança e dizer, eu creio no que Deus vai fazer de mim. Agora, uma pergunta interessante, por que pedra? Por que Jesus resolve dar a Pedro o nome Pedro? Por que não aroeira, carvalho, por exemplo, ferro, aço, pedra? Em primeiro lugar, pedra revela aquilo em que nós nos tornamos, pedra revela o produto. Antes de qualquer coisa, sabe-se que pedra é sinônimo de força, de estabilidade, de permanência. E como é bom saber que em Jesus nós somos renovados para prosseguir para o alvo. Jesus nos transforma de força em força. Nele a gente encontra estabilidade. Nosso coração deixa de ser jogado de um lado para o outro pelas emoções que nos escravizam, pelas opiniões que nos abalam, pelas circunstâncias que nos derrubam. Pedra é aquilo que nós nos tornamos. Não tem coisa pior do que ser escravo dos seus sentimentos. É difícil viver com gente assim, ou não é? Um dia acorda rindo, outro dia acorda chorando. No meio do dia está eufórico, no fim do dia está te mordendo. E aí, no imaginário do judeu, a pedra é essa imagem de estabilidade, de uma pessoa que vai se tornando cada vez mais firme e forte. Pessoa que vai engrossando o couro e amolecendo o coração. Spurgeon dizia isso, que o crente tem que aprender a engrossar o couro para não se abalar com qualquer coisa, mas o crente não pode ter coração duro para não se sensibilizar. Crente é aquele que engrossa o couro e amolece o coração, mas o que acontece é que a gente vê gente endurecendo o coração cada dia mais e amolecendo o couro. Gente muito sensível, de coração duro. Jesus nos transforma em pedras, e é pedra porque Ele quer falar desse produto que nós nos tornamos. Mas a outra coisa, pedra descreve como nós nos tornamos, pedra descreve o nosso processo. E sabe-se que pedra é resultado de pelo menos 3 coisas: areia, pressão e calor. O Senhor pega quem nós somos, nossas fagulhas, nossos grãos de areia de força, nossa incapacidade, nossa fragilidade. Deus pega isso, coloca isso sob pressão e sob muito calor, a fim de que disso nasça a pedra. Então é pedra para falar do processo. O processo é doloroso. E em terceiro lugar, é pedra para explicar o que nós nos tornamos, o propósito.
Então é pedra para mostrar o produto, é pedra para mostrar o processo, é pedra para mostrar o propósito. E qual é o nosso propósito como pedras? Você quer saber o que veio na mente de Pedro quando ele ouviu Jesus dizendo que ele se chamaria pedra? Abre em Isaías 55, versos 1 e 2. Isaías 55, versos 1 e 2. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu os chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Pedro está ouvindo Jesus dizer: eu vou fazer com você o que eu fiz de Abraão, você vai ser a sustentação para uma nação. Irmãos, sabe qual é o propósito da salvação que Deus nos dá? É para a gente ser homem e mulher que vai servir de sustentação para outras pessoas. Esse evangelho da prosperidade, ele é diabólico, porque ele não ensina as pessoas a serem servas. Pedro, quando ouve Deus dizer que faria dele uma pedra, Pedro sabia que Deus estava entregando a ele um propósito, e o propósito era abençoar as nações, assim como Abraão e Sara abençoaram. Existe um comentário judaico chamado Midrash. O Midrash, comentando Isaías 55, 1 e 2, diz assim: quando Deus olhou para Abraão, que estava para aparecer, disse-lhe: olhai para a rocha sobre a qual eu edificarei e apoiarei o mundo. Portanto chamou Abraão de rocha, ou seja, o mundo se sustentaria sobre a fé desse homem. Quando Deus nos torna pedras, Ele não nos torna pedras para nós fazermos os outros tropeçarem. Ele nos torna pedra para que os outros se apoiem em nós. É assim a sua vida? Tudo que Deus tem te dado de recursos, de finanças, de talentos, você tem depositado isso a Deus? Eu estou cada dia mais assim positivamente impressionado com a juventude da segunda igreja. Médicos, engenheiros, professores, gente que quando eu estava aqui há 20 anos atrás, vinha aqui à frente, saía correndo de cuequinha e calcinha, e hoje Deus deu tanto, tem dado tanto. Você já parou para pensar por que Deus fez isso? Ele quer fazer de você uma pedra, mas uma pedra não para os outros tropeçar em você e cair, para os outros se apoiarem em você e encontrar Jesus. Deus te deu uma vocação, Deus nos transforma em pedra ou rocha, assim como Ele transformou Abraão e Pedro, para sobre nós, sobre a nossa fé, o nosso trabalho, sobre a nossa vida, edificar a vida dos outros. Deus nos transforma em pedra para transformarmos-nos em bancada. Sabe aquela bancada sobre a qual o Senhor vem e trabalha a vida do outro? Então eu e você somos pedra, somos bancada para Deus talhar a vida dos outros em cima do nosso trabalho. E aí, para terminar, eu quero mostrar 3 lições de como Deus pega a pedra. Então, por que é pedra? Porque Deus quer mostrar o produto. Nós vamos nos tornar em Cristo pessoas inabaláveis. Deus quer mostrar o processo, areia sob pressão e calor. E Deus quer mostrar o propósito, ser bênção para os outros. Agora, como é que Jesus pega a pedra do chão? João 1, 35 a 42. Quando a gente lê João 1, de 35 a 42, e a gente observa as atitudes de João Batista, de André e de Simão, a gente descobre como é que Deus pega a pedra do chão, porque Jesus usou o ministério de João, Jesus usou a vida de André, e Jesus usou a resposta de Simão para transformar Simão em Pedro. Em primeiro lugar, João Batista. Pessoas que morrem para viver com Jesus
ajuntam pedras brutas. Por que eu estou dizendo isso? João 1, 35 a 37, diz que no dia seguinte, João Batista estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos, André e João, e quando viu Jesus passando, disse: vejam, Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, Ele é o Cordeiro de Deus. E ouvindo isso, os 2 discípulos abandonaram João e seguiram Jesus. Então, quando a gente morre para viver com Jesus, a gente ajunta pedras brutas para Deus vir e colher. Eu acho bonito a atitude de João Batista, lá em João 3. João 3, 26, as pessoas, os discípulos se ajuntam e dizem: mestre, aquele homem, Jesus, que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, ele está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Mestre, o senhor está perdendo discípulo. Aí João Batista diz: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, João Batista era um homem que todo mundo queria estar em volta dele. Todos iam até ele ouvir a pregação dele. Olha que era uma pregação dura. Por que as pessoas iam e se ajuntavam ao redor de João? Está claro para nós no texto. João era um homem que não se gabava. João era um homem que morreu para ele mesmo. E quando você morre para si mesmo, você encolhe os braços, você se encolhe e você dá espaço para as outras pessoas ao seu redor se ajuntarem. Mas se você, como um pavão de braço aberto, você sai estabanado e afastando todo mundo. Como é que Deus colhe pedras brutas? Através de homens e mulheres que morrem para si mesmos e vivem para apontar Jesus. É assim que nós devemos ser como igreja. Segundo lugar, pessoas que param para andar com Jesus levam pedras brutas. André em João 1, de 38 a 41, diz que quando João apontou Jesus, André foi até ele e perguntou: mestre, aonde o senhor está morando? Eu quero passar um tempo para ouvi-lo. E o Senhor Jesus levou e ele passou a noite ouvindo de Jesus, e foi no dia seguinte, depois de ter passado a noite com Jesus, aquele restante de tarde, à noite, no dia seguinte, André correu, pegou o irmão: Simão, vem cá, eu achei Cristo. Pessoas que param, pessoas que andam com Jesus, levam pedras brutas a Jesus. O nosso evangelismo é fraco, porque nós não gastamos mais tempo com Jesus. Pode escrever isso. Nós vamos ter uma igreja evangelística no dia em que tivermos uma igreja na presença de Jesus. André parou para andar com Jesus, investiu tempo com Jesus, parou o comércio, parou o negócio dele e disse: agora eu quero ouvir do mestre. E a terceira lição é que pessoas que se entregam para receber de Jesus deixam de ser pedra bruta. Simão respondeu com fé. Porque a hora que o irmão André chega e diz: achei o Messias, o verso 42 diz o seguinte: Pedro foi. O texto é sutil, mas a ideia é de que Pedro respondeu com fé, porque o texto diz: e André levou Simão a Jesus. Pedro foi sem resistência, sem relutância. Pessoas que se entregam para receber de Jesus deixam de ser pedra bruta e vão vendo o seu caráter ser transformado. Então eu termino dizendo a você o seguinte: não seja como a maioria. A maioria hoje é como areia jogada pelo vento, duna que se move e que se forma conforme a pressão da convivência, da conveniência, da circunstância e do coração. Diga: não, eu não quero ser areia jogada pelo vento. Deixa o Senhor pegar você pela mão e transformar você de pedra bruta em caráter escultural. Entregue-se para receber Jesus. Prefira estar com pessoas que param para andar com Jesus.
reorganize sua comunhão, reorganize suas amizades, de forma a você ter ao seu lado homens e mulheres que andam com Jesus, e seja alguém que morre para viver com Jesus, porque se você e eu formos como João Batista, que morre para dar espaço para outros, se a gente for como André, que anda com Jesus para poder levar outros, a gente vai começar a ver esse bando de Simão sendo transformado em Pedro. Não dá para viver na areia movediça que é a vida desse mundo, gente. Os valores são líquidos, os valores são arenosos, não sustentam a existência, não sustentam casamentos, não sustentam famílias, não sustentam profissionais de caráter. O mundo em que nós vivemos é um mundo caótico, é areia movediça. A minha oração é que hoje o Senhor pegue você do chão, que o Senhor constranja você, que você se arrependa, e que você creia, que você possa permitir esse olhar penetrante de Jesus, que olha para você e fala assim: você é fulano, eu conheço você. Antes de você querer culpar a sua história, eu sei de quem você é filho, eu conheço a sua história, mas eu quero que você se concentre naquilo que eu quero transformar você. John Newton escreveu o hino Amazing Grace, e olha o poema que ele escreveu: eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser, mas graças a Deus, eu não sou o que eu costumava ser. O seu primeiro passo é se submeter a Cristo como pedra bruta na mão do divino escultor.